21 de março de 2026, meditação em Provérbios, capítulo 21. Você que é novo no canal e nunca leu o livro de Provérbios, o livro de Provérbios é um livro que nos apresenta sabedoria para a tomada das nossas decisões. É um livro que é formado por 31 capítulos e então, se você ler um capítulo por dia, você consegue ler esse livro todos os meses. E você tem benefícios quando você lê esse livro, medita nele todos os meses. Você vai colhendo palavras e ensinamentos de sabedoria que, quando você vai aplicando pouco a pouco na sua vida, você vai prosperando, você vai crescendo, você vai avançando, melhorando, porque o livro de Provérbios é um livro de ensinamentos práticos para que você possa crescer, se desenvolver. E aqui em Provérbios, no capítulo 21, hoje é dia 21, nós vamos ler aqui o capítulo 21, e esse capítulo fala sobre a soberania de Deus. Muitas vezes você pensa, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser, eu negocio com quem eu quiser, e se eu for bastante convincente, persuasivo, eu posso ganhar o coração daquela pessoa para ser o meu sócio, eu posso convencer aquela pessoa a fazer o que eu quero, e não é dessa forma. Na realidade, Deus é que tem a soberania sobre a nossa vida. E nem tudo aquilo que você quer fazer vai dar certo do jeito que você quer que dê, porque Deus, ele tem os propósitos dele sobre nós. E é ele que dá a última palavra. Deus, ele de fato tem a soberania na terra. Ele é soberano. O Salmo 24, no versículo 1, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Então, o Salmo 24 fala que o Senhor governa sobre a terra, ele tem o domínio da plenitude da terra, e todos os que moram na terra estão sujeitos ao governo, à soberania, ao poder dele. Então, Deus é soberano. E Provérbios capítulo 21, um destaque que podemos dar para esse capítulo é a soberania de Deus. Veja o versículo 1 que diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Esse versículo 1 já mostra que Deus, ele tem o coração dos reis nas mãos dele. Da mesma forma como Deus criou os mares, como Deus criou os ribeiros de águas, e Deus governa o curso dos rios, que são águas correntes e que correm com força, Deus tem poder sobre o coração dos homens. Ele tem poder sobre o coração do juiz, do empregador, do líder, do supervisor, daquele que está acima de nós. Então, às vezes, você quer que uma certa causa na justiça seja resolvida a seu favor de uma certa maneira, mas quem toca no coração do juiz, no coração do promotor, no coração da autoridade para que seja liberado ou para que seja travada alguma coisa, é Deus. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele, a tudo quanto quer, inclina o coração daquela pessoa. Às vezes, você quer que o seu filho, que a sua filha, que o seu marido, que a sua esposa, que o seu pai, que a sua mãe faça alguma coisa. E às vezes, eles estão com o coração fechado, endurecido, e você não consegue, por mais que você seja convincente, fazer com que essa pessoa concorde com você para fazer algum negócio ou para caminhar em um certo projeto. Mas você já colocou esse projeto que você está pensando nas mãos de Deus? Porque se esse seu projeto estiver nas mãos de Deus,
é Deus que move o coração das pessoas à sua volta para que concordem com você, para que isso dê certo, para que isso prospere. Então, esse versículo mostra que nem tudo é como eu quero, nem tudo é como você quer. É primeiro necessário colocar o projeto nas mãos de Deus, porque quando Deus está conosco no projeto, Ele move os corações das pessoas para que aquele projeto possa dar certo. Versículo 2: Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Esse versículo 2 está dizendo: nós criamos projetos e pensamos que ele está perfeito, mas o Senhor sonda os corações. O Senhor, ele verifica quais são as nossas intenções, quais são os nossos objetivos. E esse versículo 2, ele nos convida a avaliar as nossas intenções. Uma pessoa pode, por exemplo, dar uma esmola para um mendigo na rua e pensar assim: ah, eu fiz a minha parte, eu dei a esmola para o mendigo, todo mundo viu que eu fui bonzinho. Mas dentro do coração eu posso ter uma motivação de fazer o quê? Já que ele precisa, eu vou dar para ele. E essa motivação, essa intenção, não é uma intenção de generosidade. Eu posso doar alguma coisa para alguém porque eu posso olhar e dizer assim: ele precisa, por isso eu vou ajudá-lo. Ou eu posso dizer: está todo mundo me vendo. Se eu não doar, vão dizer que eu sou uma pessoa ruim. Então o Senhor, ele sonda os corações. Ele vê se você fez a doação porque você realmente estava generoso, generosa, ou se você só queria poupar a crítica que receberia se não ajudasse a pessoa que estava ali precisando. Então todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Deus sabe. Você pode pensar assim: ah, mas eu fiz a coisa certa, eu doei, ajudei. Mas se você não queria ajudar mesmo, Deus, ele viu a intenção real do seu coração. Então às vezes nós criamos projetos e pensamos: isso aqui vai ser muito bom. Vai ser muito bom para quem? Para você, no seu interesse egoísta, no seu interesse pessoal, ou para o plano de Deus e para o propósito de Deus? Você pode ter um caminho que para você é reto, que você pensa vai dar certo e vai ser bom para todos. Mas Deus está no céu e vendo se verdadeiramente vai atender a todos. E Ele pode frustrar os nossos planos e dizer: não vai dar certo, vai ter barreiras, porque não é para dar certo, porque o coração não está bem intencionado. Então aqui no versículo 2 nós vemos Deus, ele continua sendo soberano. Ele pode travar nos nossos projetos quando os nossos projetos não estão com intenções realmente alinhadas com as intenções de Deus. 3. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Então Deus, ele quer que nós sejamos justos e que os nossos julgamentos sejam de acordo com a justiça, com o que é reto. Deus não se importa tanto com sacrifícios. Tem pessoas que fazem votos com Deus, de que vão ofertar quantias altas para ajudar na construção ou na modernização dos equipamentos da igreja. Deus não está preocupado com o sacrifício que é feito, ele está mais preocupado, ele quer mais de nós a retidão. Quando ele fala fazer justiça, justiça significa ser justo. Ser justo significa estar colado com a lei de Deus. Então significa fazer justiça é praticar a obediência às leis de Deus. E julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. 4. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado.
A palavra pecado significa errar o objetivo da vida, errar o alvo. Então, olhar altivo, a pessoa que olha por cima, olha alto, pensando que é superior em relação aos outros. Coração orgulhoso, a pessoa que pensa, eu não dependo de Deus, eu sou autossuficiente, eu não dependo de ninguém, eu não dependo dos outros, eu faço do jeito que eu quero. Isso, e a lavoura dos ímpios, o trabalho de quem faz as coisas com injustiça, tudo isso é pecado. Deus considera pecado quando contamos com a nossa arrogância, pensando que somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus. Temos que ter um olhar mais humilde. Lembrar que Deus é soberano. Temos que ter um coração mais humilde. A nossa intenção tem que ser: será que isso que eu quero fazer agrada a Deus? Vou falar com Deus primeiro em oração e pedir a Deus a direção. E o trabalho dos ímpios, a pessoa que trabalha, mas não consagra o seu trabalho a Deus. Isso é pecado. 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. O versículo 5 fala que nós precisamos ter diligência, precisamos ter planejamento, precisamos avaliar a respeito do que queremos fazer para que possamos calcular e com isso prosperar. As pessoas que colocam as suas ideias sem pensar, sem refletir, de maneira apressada, acabam fracassando, acabam caindo na pobreza. Versículo 6. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Então, o versículo 6 está dizendo: se você usa língua falsa, se você é mentiroso nos negócios, no dia a dia, você acaba enganando alguém e pode até morrer por ter enganado a pessoa errada. Literalmente aqui o versículo 6 é: trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa, trabalhar, se esforçar, mentindo, enganando, trapaceando, é uma vaidade, é uma coisa sem valor. E aqueles que a isso são impelidos, aqueles que são levados a fazer isso, a trabalhar ganhando com língua falsa, estão buscando a morte. 7. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. Então a rapina é a vantagem, o benefício que você consegue por meio do engano. Então as rapinas, aquilo que os ímpios ganham enganando os outros, virão a destruí-los. Porque eles recusam praticar a justiça. 8. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. O versículo 8 está dizendo aqui: se você conhece alguém que você percebe, nota que o caminho dessa pessoa é para praticar o mal, é um caminho perverso, você vai perceber que é totalmente torto. Mas a obra do puro é reta. Em outras palavras, se você conhece alguém que faz uma coisa errada, pode ficar ligado, porque essa pessoa faz outras coisas erradas. Então você deve manter distância dessa pessoa, porque o caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso. Você percebeu que a pessoa faz algumas coisas erradas, então se ela faz essas coisas que você percebeu de forma errada, ela faz outras coisas erradas. E se você continuar caminhando com essa pessoa, vai chegar uma hora que você vai tropeçar. Agora, a obra do puro é reta. Quem tem o coração limpo sempre faz a coisa certa. Ande com as pessoas que fazem a coisa certa. 9. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. O versículo 9 está falando da mulher rixosa, a mulher que é briguenta, aquela que cria confusão e contenda o tempo todo dentro de casa. O verso 9 fala da mulher rixosa, mas também tem o marido rixoso. E na verdade, quando você mora numa casa em família, qualquer pessoa que seja, pode ser o pai, a mãe, pode ser o filho, pode ser o irmão, qualquer pessoa que seja uma pessoa rixosa, uma pessoa que cria guerra e contenda dentro de casa,
tira a paz de todos. Então o versículo 9 está dizendo: conversem dentro de casa e valorizem a paz. Quando alguém levantar a voz e começar a berrar ou gritar, diga: aqui dentro não falamos com gritarias. Quando alguém começar a ficar com raiva, com ira, vocês devem dizer dentro de casa: nada de conversar quando estamos irados. Acalme-se e vamos conversar em outro momento quando estivermos em paz. Existem algumas pessoas que usam algumas formas para para se conter. Então elas compram um cartão amarelo, elas compram um cartão vermelho e quando as pessoas estão ficando muito irritadas, elas levantam o cartão amarelo dizendo: olha, você está ficando alterado. E as pessoas fazem um acordo como uma forma de tratarem bem uns aos outros. Então veja uma forma, uma maneira de que todos tenham essa aliança, esse pacto de respeitar a paz dentro de casa. Versículo 10. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Então o ímpio é aquele que só deseja o mal do próximo. É aquela pessoa que nunca está contente com a felicidade do próximo. Ele olha para o outro e ele sempre encontra um defeito. Todo mundo tem defeito para o ímpio. Todo mundo. Esse aqui não presta, aquele ali fez isso para mim, aquela outra. A pessoa ela encontra defeito em todo mundo. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Versículo 11. Quando o escarnecedor, esse versículo 10 aqui, ele serve para uma autoavaliação, para ver, será que eu não estou sendo essa pessoa? Que todo mundo para mim não presta? Porque existem pessoas que estão na igreja, mas quando você conversa com a pessoa fala: o irmão tal fez isso, a irmã tal fez aquilo, e o irmão tal fez aquilo. É aquela pessoa que segue a Deus e ela acha que só ela é aquela pessoa que é perfeita, que é correta, que é santa e todo mundo tem pecados. Isso, quem age assim está sendo o ímpio. A alma do ímpio deseja o mal e o seu próximo não agrada os seus olhos. Então ele está o tempo todo observando o mal dos outros. E é importante prestar atenção e fazer uma autoavaliação, que nós somos pecadores, nós temos os nossos defeitos, as pessoas ao nosso redor têm também as suas fraquezas, nós precisamos perdoar uns aos outros e precisamos crescer juntos. Então, hoje um irmão pode dizer para mim onde eu estou errando e eu posso aceitar a correção, o sábio aceita a repreensão, o sábio aceita a correção e crescer. E também podemos conversar com os nossos irmãos ajudando-os, não com um dedo em riste para criticar o próximo com o mal, mas para ajudar os outros a também crescerem. Versículo 11. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, ele recebe o conhecimento. Então, quando você corrige, você que é dono da sua empresa e você vê que tem algum colaborador fazendo coisas erradas, você que é professor e que de repente tem algum aluno que está fugindo das regras, quando você aplica a advertência, o castigo, o simples, ele torna-se sábio, ele sabe o que deve fazer. E quando o sábio é instruído, ele recebe o conhecimento. Quando o sábio recebe a instrução, ele aprende. Versículo 12. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O versículo 12 está dizendo que o justo, aquele que anda colado com a palavra de Deus, ele fica observando prudentemente o que ocorre, o que acontece com o ímpio. Ele percebe que o ímpio faz a coisa errada e que o ímpio paga a consequência. Então, o prudentemente considera o justo a casa do ímpio. Ou seja, de forma prudente, o justo fica observando, considerando a casa do ímpio.
quando os ímpios são arrastados para o mal. No dia em que o justo vê a justiça ocorrendo, acontecendo com o ímpio, o justo, ele olha e fala: vale a pena praticar a justiça. Ele olha e considera aquilo de forma prudente. 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Aqui o versículo 13 é uma lei de Deus. Hoje você pode pensar que ninguém está vendo que alguém pediu socorro a você e que você não deu. Mas Deus está vendo. E o versículo 13 coloca uma lei de Deus. Se você não ajuda alguém que pede para você um favor, uma ajuda, e você pode fazer, e você não faz, então você vai precisar de ajuda algum dia. E você também não vai encontrar o socorro que você precisa. Agora, quando você atende alguém que pede ajuda para você hoje, nem sempre essa pessoa que você socorre hoje vai ser a pessoa que vai socorrer você amanhã. Mas, mesmo que ela não socorra, Deus vai colocar alguém que vai te socorrer. Versículo 14. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. O versículo 14 fala que por meio de um presente você consegue a reconciliação. Então, se você brigou com alguém, se você se chateou com alguém, você pode pensar em presentear essa pessoa com alguma coisa que ela goste para você reconciliar com a pessoa. O versículo 14 fala: não tenha vergonha de dar um presente, de procurar a reconciliação. 15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam iniquidade. Nós estamos vivendo dias assim, em que se você devolve o troco que você recebeu a mais, se você dá lugar no transporte público para uma pessoa idosa ou para uma pessoa deficiente, parece que você fez algo extraordinário, porque está se tornando tão comum que as pessoas não ajudem o próximo, que quando você pratica a justiça, com alegria, praticar a justiça é alegria para o justo, existe o espanto por parte dos que praticam a iniquidade. 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Então é um versículo que diz que se você desvia do caminho da sabedoria, você pode morrer. Literalmente, uma pessoa que anda desviada do caminho do entendimento. Qual é o caminho do entendimento? Caminho do entendimento, nós somos espírito, alma e corpo. O nosso espírito deve estar conectado com Deus. Eu devo entregar a minha vida para Deus. Se eu não conecto o meu espírito com Deus, então estou longe dele. A minha vida espiritual morre. Eu posso sentir um vazio na minha alma, eu posso cair em depressão, eu posso não encontrar mais o significado, um sentido, um propósito para a minha vida, porque eu não conecto o meu espírito com o Espírito de Deus. A minha alma, a nossa alma é formada pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos e pelas nossas vontades. Se eu não cuido dos meus pensamentos, se eu não cuido dos meus desejos e das minhas vontades, se eu não ando no caminho do entendimento de que eu preciso cuidar disso, que eu preciso ter bons pensamentos, eu tenho que avaliar se os meus desejos e as minhas vontades são boas, eu posso vir a morrer. Uma pessoa que tem desejo de comer açúcar o tempo todo, ela pode contrair diabetes, pode pegar doenças na sua circulação e pode vir a morrer porque não entendeu a importância de controlar os seus desejos. E tem muitas pessoas que têm pecado. A palavra pecar significa errar o alvo, tem pecado com relação à sua alimentação. Elas não cuidam da ansiedade e consomem doces. Outras pessoas consomem bebidas alcoólicas. Ontem nós lemos Provérbios 20 e falamos que a nossa alegria tem que estar no Senhor e não nas bebidas misturadas nem no vinho.
mas algumas pessoas caem nisso. Outras pessoas acabam caindo nas drogas ou no cigarro. Então, quando eu não cuido dos meus pensamentos, dos meus desejos e da minha vontade, da minha alma, eu posso vir a perder a vida por uma doença. E se eu não cuido do meu corpo físico também, eu não cuido da minha saúde, eu também posso perder a minha vida. Então, o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. 17. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O versículo 17 está dizendo que quem só quer fazer a sua própria vontade, não tem autocontrole, não tem educação financeira para fazer as suas aplicações, os seus investimentos, não guarda uma reserva de emergência, não pensa em realizar os investimentos, ele nunca enriquecerá. Fizeram um teste com algumas crianças. Na pesquisa, colocaram um bombom para as crianças que cumpriam uma tarefa e depois que a criança cumpria a tarefa, ela ganhava o bombom. O professor dizia assim: se você guardar esse bombom e fizer a outra tarefa, você vai ganhar 2 amanhã. Mas se você quiser ganhar o bombom agora, a gente dá para você o bombom agora, mas você não vai ganhar 2 amanhã, porque você já vai levar agora. E aí eles acompanharam a evolução das crianças que pegaram imediatamente o bombom e falaram: não, eu quero agora. E compararam o desempenho daquelas que disseram: não, então eu posso receber 2 amanhã. Que aquelas crianças que adiaram o prazer, elas foram mais bem-sucedidas na vida, porque elas conseguiam adiar o prazer e cumprir as tarefas primeiro, enquanto que aquelas que pegaram o bombom e disseram assim, não, eu quero agora, elas tiveram mais uma vida mais turbulenta, com mais dificuldades. Então esse versículo 17, ele fala sobre isso. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. Quem se entrega ao prazer, quem está sempre buscando a sua satisfação imediata, acaba tomando decisões precipitadas, acaba agindo na pressa. E o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Quem ama o prazer imediato nunca vai enriquecer. Aquele que tem autocontrole, aquele que sabe aguardar o tempo certo para as coisas, é esse que vai prosperar. 18. O resgate do justo é o ímpio, o do reto o iníquo. O versículo 18 está dizendo o seguinte: o justo, ele faz a coisa certa e ele escapa de cair no mal. Quem fica no lugar do justo é o ímpio. O ímpio faz a coisa errada. Então, o resgate do justo quer dizer aquele que paga a conta, que livra o justo é o ímpio. E quem paga a conta do reto é o iníquo. A ideia do versículo 18 é: o justo, ele escapa do laço do mal, e quem fica no lugar é o ímpio. 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Esse versículo 19, ele reafirma o 9. Nós lemos aqui o 9, que fala: melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. E o 19, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Ele acrescenta que a pessoa que é iracunda, a pessoa que vive irada, né, também tira a paz de dentro da casa. Então são os mesmos comentários que nós fizemos no versículo 9, que você deve estabelecer regras no seu relacionamento com as pessoas da sua família, dizendo que a paz é
primordial dentro da casa. Versículo 20: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Esse versículo 20, ele tem relação com esse versículo 17, que nós falamos que necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Então, assim, quem não controla o seu prazer imediato, só que deseja que a sua vontade seja satisfeita o tempo todo de imediato, não enriquece. Mas o sábio entra aqui no versículo 20: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. O sábio é aquele que tem autocontrole, tem autodomínio, faz os negócios com planejamento, sabe adiar o seu prazer imediato quando precisa fazer isso. Então ele vai ter reservas, ele vai ter tesouro desejável e azeite, mas o homem insensato o devora. O insensato é esse que está aqui no versículo 17, que é o que ama os prazeres, que não tem autocontrole. 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Então, quem segue a justiça é cumprir os mandamentos de Deus fielmente. Aquele que cumpre os mandamentos de Deus fielmente, segue na justiça e segue na bondade, ajudando o próximo, vai encontrar a vida, a justiça e a honra. 22. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. Então, o 22 está dizendo que a sabedoria vence a força. O sábio, ele vai na cidade dos que são fortes e ele derruba o muro e derruba toda a força que eles estavam confiando, porque a sabedoria vence a força. 23. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Então, aquele que avalia o que fala, pensa antes de dizer, fala com prudência, ele livra a sua alma das angústias. 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, trata com indignação e soberba. O versículo 24 está dizendo, quando você se depara com uma pessoa que é soberba, com uma pessoa que é presumida, a pessoa que acha que é melhor do que as outras, essa pessoa, ela tem um nome. O nome dela é zombador. É uma pessoa que zomba de tudo, zomba dos outros, considera os outros inferiores, diminui o próximo, ele trata com indignação e soberba. Então o 24 está dizendo assim, se você conhece alguém que é soberbo, se você conhece alguém que é presumido, essa pessoa é uma pessoa que vai zombar de tudo. Essa pessoa é assim mesmo. Essa pessoa trata os outros com indignação e com soberba. Não espere muito dessa pessoa. Se você resolver pagar o preço de fazer amizade com essa pessoa, com a intenção de ajudar essa pessoa a encontrar um caminho melhor, você vai ter que ter muita paciência. Porque a pessoa que é assim, que é soberba, que é presumida, ela zomba de tudo. Ela trata os outros com arrogância, com soberba, trata os outros com indignação. Então, se você quiser se envolver com alguém que é assim, você vai ter muito trabalho até você conseguir mudar essa pessoa. O versículo 24 está dizendo assim para nós: conhecer um sócio que é assim, você sabe que ele vai ser assim. Você vai querer manter essa sociedade ou é melhor você deixar essa pessoa para lá e procurar uma outra pessoa que seja humilde, que seja uma pessoa aqui que diz aqui o versículo 21, que segue a justiça e a bondade? Porque o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. É melhor encontrar alguém que segue a justiça e a bondade, que tem com ela a vida, a justiça e a honra, do que andar com uma pessoa soberba. O versículo 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Então o preguiçoso ele vai ficar cheio de desejos, cheio de vontades, não vai realizar nada. Vai morrer desejando, querendo, cobiçando. Por quê? Porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Então o versículo 25 está dizendo que
está dizendo para o preguiçoso: se você quer alguma coisa, trabalhe, corra atrás, que você vai ter. Mas na preguiça não se consegue nada. Versículo 26. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. O 26 ele completa o 25. Então o 25 fala que o preguiçoso, o desejo do preguiçoso mata ele, porque ele se recusa a trabalhar. Agora, o 26, todo dia, ele avidamente cobiça, ele deseja, cobiça, mas o justo, o que segue o trabalho, o que faz o que tem que ser feito, ele dá e nada retém. Ele tem a prosperidade. Versículo 27. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Então, o versículo 27 está dizendo: não adianta alguém chegar até Deus e querer apresentar uma grande oferta, não adianta alguém fazer um voto difícil de ser cumprido diante de Deus, porque Deus não aceita o sacrifício dos desobedientes, dos ímpios. Agora, pior do que isso é quando o ímpio oferece o seu sacrifício com intenção maligna. Um exemplo aqui é o dono de um negócio que não paga os direitos trabalhistas e no domingo ele apresenta uma oferta generosa a Deus, pedindo que Deus abençoe o seu negócio e que Deus não veja as omissões dos direitos trabalhistas. Então ele faz uma coisa errada, ele está sendo um ímpio, não paga os direitos trabalhistas, e aí ele oferece para Deus uma oferta generosa dizendo: Deus, eu financio a construção da igreja, mas fecho os olhos porque eu faço com os meus empregados. Um outro exemplo, sacrifício dos ímpios é abominação. Uma pessoa que vive falando mal dos outros, fofocando dentro da igreja, falando mal de todos, e no domingo oferece a presença no coral. Então a pessoa diz assim: eu estou cantando para o Senhor, e então perdoa os meus pecados, mas a pessoa está praticando os pecados. São assim, então o sacrifício dos ímpios é a abominação. Deus, ele quer muito mais a nossa obediência. Ele quer muito mais o nosso coração quebrantado. Ele quer muito mais que o nosso coração seja limpo, que os nossos olhos sejam limpos, que as nossas palavras sejam limpas, que o nosso coração esteja puro, que o nosso coração esteja reto, que nós sejamos generosos quando praticamos boas ações, que elas não sejam para sermos vistos, mas que sejam por generosidade no coração. Ele quer isso de nós. O sacrifício dos ímpios é abominação. Não adianta, não importa o que você faz, quanto sacrifício é feito, o que você deixa de fazer, se você não cuida de ter a pureza no que você fala, no coração, no que você olha, como você vê. Versículo 28. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. Então a testemunha mentirosa perecerá por quê? Ela vai mentir, vai ser descoberta, vai perder a credibilidade, vai ser deixada de lado. Mas o homem que ouve, aquele que presta atenção no que fala, ele pode falar sem culpa, pode falar sem nenhuma imputação. Versículo 29. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. O 29 fala que o ímpio, quando você corrige ele, ele fica com a cara endurecida, ele endurece, fica com o rosto endurecido, dizendo assim, não aceita a correção, mas o reto considera o seu caminho, o reto avalia o seu caminho. 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Esses últimos versículos dizem: Deus é soberano.
não tem sabedoria, não existe inteligência, não existe conselho contra Deus. Não adianta você tentar, não adianta você dizer, se eu fizer assim, se eu fizer daquela forma, eu vou conseguir. Quando Deus não quer, não vai ser. Você pode ter muita sabedoria, pode ter muita inteligência, muita estratégia, pode ter muito conselho, mas Deus é soberano. E o versículo 31 fala: você pode preparar um exército, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Então, você, quando lê a história do povo de Israel, você vê ali em 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia fala que 3 exércitos se reuniram para guerrear contra o exército de Israel. E a Bíblia fala que o rei Josafá, que era o rei de Israel na época, ele pediu a Deus estratégia. E a Bíblia fala que Deus deu vitória para Josafá sobre 3 exércitos. Então nós vemos que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. É Deus que governa e tem a soberania sobre todas as coisas. Agora eu quero fazer um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Deus. A Bíblia fala que nós temos pecados e os nossos pecados nos separam de Deus. Por isso que Deus enviou Jesus, para que ele morresse na cruz e pelo sangue dele nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Então, quando você aceita Jesus, você recebe o perdão dos pecados. E quando você recebe o perdão dos pecados, você pode se achegar a Deus. Nesse momento em que você aceita Jesus e recebe o perdão dos pecados, você recebe como presente o Espírito Santo e o seu nome escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida é o livro que está o nome de todos os filhos de Deus. Quem aceita Jesus recebe o perdão dos pecados, recebe o Espírito Santo e tem o nome escrito no livro dos filhos de Deus. Então, faça essa oração de confissão comigo. É uma oração em que você confessa que você quer Jesus, você quer o perdão dos pecados, você quer o Espírito Santo e você quer ter o nome escrito no céu, no livro da vida. Ligue o seu pensamento com Deus e ore comigo. Diga a frase 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja que prega que somente Jesus deve receber honra e glória e faça todas as suas orações diretamente para Jesus. Ele ouvirá e responderá. E se você tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto da sua própria vida, peça para Deus. Deus, eu tenho essa questão e eu quero a tua ajuda. Espírito Santo, me mostra o caminho. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele vai mostrar o caminho para você. Como que ele vai mostrar? Ele vai falar no seu coração. Ele vai falar nos seus pensamentos. Ele vai dizer, você vai sentir a voz dele dizendo: siga por aqui, meu filho. E se você estiver num caminho errado, ele vai lembrar você da meditação em Provérbios, da palavra de Deus, e vai dizer: fuja dessa pessoa, siga por esse caminho, vá por aqui. Siga na direção do Espírito Santo e na direção da palavra de Deus. Por isso é muito importante que você participe dos estudos bíblicos, para que você conheça a Bíblia, porque é na Bíblia que você conhece a vontade de Deus. Vamos fazer a oração final. Agradecemos Deus pela leitura de Provérbios 21, porque aprendemos que o Senhor é soberano e que não existe conselho, nem inteligência e nem sabedoria contra o Senhor, porque o Senhor continua exercendo domínio, governo e poder
sobre tudo o que acontece na nossa vida e nós pedimos que sejamos sábios de colocar toda a nossa vida nas suas mãos e na sua direção. Derruba todo olhar altivo, todo coração orgulhoso e todo pensamento de que somos autossuficientes e que podemos fazer alguma coisa. Arranca do nosso caminho aqueles que são presumidos, soberbos e que seguem no caminho da tolice. Nos livra dessas influências do mal. Nos ajuda a andar na verdade e nos mostra onde estão os nossos erros, falhas, fraquezas e pecados. E nos ajuda a vencê-los para que possamos caminhar na tua justiça para a glória do Senhor em nossa vida, em todo o tempo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida grandemente. Dê sempre glória e toda honra e glória ao Senhor. A Ele, glória, glória e glória.